Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Online Casa de Jesus, conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e estou com você em mais um estudo do livro Desmistificando a Mediunidade, nosso quarto livro da série Conhecendo o Espiritismo. Para você que já nos acompanha, muito obrigada pela sua presença. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveite, inscreva-se em nosso canal e conheça também as outras redes sociais da Casa de Jesus, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Se você se inscrever, você vai receber a atualização de todos os nossos cursos, de todos os nossos vídeos. Confira! Meus queridos amigos, hoje nós vamos ver mais 3 perguntinhas do livro. Vamos ver a pergunta 57, quais os tipos de obsessão? Vamos ver a pergunta 58, quais as causas da obsessão? E a pergunta 59, quem são o obsessor e o obsidiado? Então, iniciando pela pergunta número 57, quais os tipos de obsessão? Segundo a doutrina espírita, nós podemos identificar 6 tipos de obsessão. Primeira obsessão, de desencarnado para encarnado. Segundo tipo de obsessão, de encarnado para desencarnado. Terceiro tipo, de encarnado para encarnado. Quarto, de desencarnado para desencarnado. 5, tipo de obsessão, recíproca. E a sexta, obsessão, que nós chamamos de auto-obsessão. E agora nós vamos detalhar um pouquinho cada uma delas para você entender. Então, a primeira, de desencarnado para encarnado. Essa é a obsessão mais usual, mais comum e a qual nós estamos normalmente mais afeitos, mais familiarizados, que é quando um espírito desencarnado, por alguma razão que nós vamos avaliar na próxima pergunta, quando vamos entender as causas da obsessão, ele objetiva prejudicar uma pessoa que está na matéria. Então, em função dessa obsessão, ele vai buscando exatamente prejudicar a pessoa que está aqui encarnada. Ele está momentaneamente desencarnado e a sua vítima, o obsidiado, encontra-se encarnado. Nós temos ainda o segundo tipo de encarnado para desencarnado. Então vejam que aqui é o encarnado que está obsidiando um espírito desencarnado. E esse tipo de obsessão é mais usual, mais conhecida, no que concerne aos familiares que não aceitam, se resignam, revoltam-se com o desencarne de algum ente querido. Então vejam que acontece o seguinte: um familiar, um amigo, uma pessoa querida desencarna e aqueles parentes, aqueles amigos ou aquelas pessoas que o amavam não conseguem lidar positivamente com o desencarne. Então ficam num choro de revolta, de resignação constante, ficam num pensamento repetitivo, pensando sempre, continuamente, na pessoa que desencarnou, fazendo com que crie-se um laço, só que não é um laço positivo, saudável, salutar, um laço entre o encarnado e o desencarnado. Então, o desencarnado fica o tempo todo sofrendo aquelas influências dos fluidos, dos pensamentos entristecidos e de revolta daqueles entes familiares ou amigos queridos. E isso é extremamente penoso para o espírito que está desencarnado. Então, ele se sente aprisionado em virtude desse pensamento, dessa revolta, dessa irresignação daqueles que ficam. Por isso que, nesse caso, é uma obsessão de encarnado para desencarnado. O terceiro tipo que nós colocamos aqui é de encarnado para encarnado.
E isso é possível. Tem pessoas aqui na Terra que acabam querendo, de alguma forma, dominar a vida, as ideias, a conduta dos outros, fazendo com que o livre-arbítrio do outro acabe sendo cerceado. E aqui existem vários tipos de obsessão de encarnado para encarnado. Pode ser um marido que acabe querendo dominar o comportamento da esposa, podem ser pais que obsediam seus filhos, pode ser um líder religioso, político que obsedia um povo, várias pessoas. Então percebam aqui que aqui existe um leque de opções. Pode ser, por exemplo, um Dom Juan que acaba dominando e envolvendo inúmeras pessoas naquela sua conduta, é um obsessor. Então percebam que a criatura acaba dominando o outro e sugando-lhe as energias, exatamente em função dessa relação pouco saudável. Por exemplo, naqueles relacionamentos afetivos e que acabam sendo desnaturados na sua condução. Quando um acaba querendo dominar o outro, nós vemos isso também em relações não só de pessoas que já estão casadas, mas em relações também de namoro, de noivado. Então, isso também é um tipo de obsessão de encarnado para encarnado. Quando um acaba tolhindo a forma, o livre-arbítrio, a liberdade do outro e querendo impor sempre a sua vontade. Existe ainda as obsessões de desencarnado para desencarnado. E acontece quando? Normalmente, essas obsessões não nascem no plano espiritual. São normalmente obsessões que se originaram muitas vezes de uma inimizade, de uma situação que não foi boa na matéria. E como esses espíritos, durante a vida material, não souberam lidar, vencer, perdoar-se, esse problema, essa inimizade, segue para o plano espiritual e eles continuam num processo de obsessão no plano espiritual. Então, não raro, tem um espírito desencarnado que está obsediando, por exemplo, um encarnado, esse encarnado desencarna e o processo obsessivo continua. Então, existem inúmeras situações, inúmeros exemplos desse tipo de obsessão na literatura espírita, de espíritos que continuam dominando, obsediando, maltratando, influenciando outros espíritos desencarnados. Trazemos agora o quinto tipo de obsessão, que é o que nós chamamos de obsessão recíproca ou simbiótica. É quando há um processo de dependência recíproca. Nós não sabemos exatamente quem é obsessor, quem é obsediado. Na verdade, o obsessor, ao mesmo tempo, obsedia e é obsediado. E o outro, igualmente. Eles se alimentam mutuamente, reciprocamente. E esse tipo de obsessão é mais comum do que se imagina, tá? E aí a espiritualidade nos informa que nesse caso, nesse tipo de obsessão, nem sempre é possível promover uma separação imediata desses dois espíritos. Exatamente por ser essa ligação tão forte, ela precisa ser reduzida de forma gradual até que ela possa ser definitivamente rompida. Porque se o espírito, se a espiritualidade amiga, por exemplo, promover uma separação imediata deles dois, pode acontecer até, se eventualmente um deles estiver encarnado, pode acontecer até de haver ali alguma, por exemplo, se tiver um desencarnado e um encarnado, algum problema orgânico que possa ocasionar até mesmo o desencarne daquele que está na matéria. Então, precisa ser de forma lenta e gradual, porque é como se fossem parasitas, um alimenta-se do outro, perfeito? Então, isso também é possível. E nesse caso aqui, pode ser de espíritos que estão encarnados, ambos desencarnados, um encarnado e um desencarnado, não tem problema.
Fato é que são dois espíritos que se alimentam, na verdade, obsediam reciprocamente. E o sexto tipo de obsessão é o caso da auto-obsessão. Então, a auto-obsessão, ela decorre essencialmente de um sentimento de culpa. E aí a pessoa não consegue lidar positivamente com aquela culpa, no sentido de crescer, de evoluir com aquilo, e ela começa num processo de ausência de perdão, ela começa a desenvolver um trauma em decorrência das suas escolhas, das suas más escolhas, da sua má conduta. E isso vai minando as energias da pessoa. Ela vai ficando sem energias, ela vai ficando entristecida, ela vai entrando num processo depressivo e aí é o que nós chamamos, ela vai obsediando a si mesma. Então, nós colocamos aqui estados emocionais como ansiedade, medo, ciúme excessivo, mania de doença, de estar sendo perseguido, ódio, egoísmo, também, juntamente com a culpa, também podem ocasionar um processo auto-obsessivo. Então, finalizamos nesse momento os 6 tipos de obsessão e vamos adentrar na pergunta 58, que é quais as causas da obsessão? Então, nós começamos a dizer aqui que as causas, em verdade, variam bastante. Nós vamos mencionar as mais comuns, mas o que é mais importante nós entendermos é que as causas são várias, mas se nós fôssemos unir todas elas e tivéssemos que tirar a primordial, a principal, nós diríamos as imperfeições humanas. Por quê? Porque é exatamente a minha imperfeição, a minha fragilidade, os meus erros, as minhas tendências negativas que fazem com que uma sintonia possa ser estabelecida com os espíritos que querem nos prejudicar. Espíritos elevados, espíritos que já venceram as suas imperfeições, eles não estão mais submetidos a um processo obsessivo. Então, em plano maior, a grande causa é realmente a imperfeição humana. Mas, claro que essas imperfeições são inúmeras. E nós vamos mencionar aqui aquelas que são mais usualmente utilizadas pelos espíritos. Mas as nossas fragilidades morais, elas serão exaustivamente exploradas por aqueles que querem nos obsediar, nos dominar, certo? Então, uma das causas mais comuns, nós colocaríamos aqui a vingança. E acontece exatamente quando a problemática, um desentendimento, uma traição, enfim, uma situação de desavença entre dois espíritos não foi devidamente solucionada e aquele que se acha na condição de vítima coloca-se agora numa condição de ser um justiceiro, de querer então impor ao outro um sofrimento em função daquilo que sofreu. Como se, na realidade, o fato de fazer o outro sofrer aliviasse ou amenizasse a sua própria dor, que na realidade isso não acontece. Então, esse espírito, e eu coloco espírito de uma forma geral, encarnado ou desencarnado, enfim, não importa, esse espírito se coloca numa condição de justiceiro e aí busca, por vingança, prejudicar, dominar o outro. Então, essa é uma das causas também bem comuns que nós identificamos, principalmente entre o tipo de obsessão de desencarnado para encarnado. Há outros espíritos obsessores que obsediam única e exclusivamente pelo desejo de fazer o mal. São aqueles espíritos ainda colocados dentro da escala evolutiva como espíritos impuros, que se comprazem no mal. Então, eles podem não ter nada contra alguém em especial, mas só porque aquela pessoa é, por exemplo, mais feliz ou vive uma vida melhor,
O outro se sente numa condição de inveja, porque ele é infeliz. Então, como ele é infeliz, ele não quer que ninguém mais seja feliz. Ele quer que todos sofram como ele sofre. Então, realmente, eles, nesses casos, esses espíritos, nós colocamos aqui, alegram-se em causar adversidades e ver as criaturas atormentarem-se com os problemas. Então percebam que não há nada especialmente contra alguém, contra A, B ou C, mas apenas pelo prazer de fazê-los sofrer. Outros obsediam por covardia. O que nós queremos explicar por essa covardia? Em função da fragilidade de certos indivíduos. Nós temos até uma situação que é comentada no Livro dos Médiuns, onde um espírito obsessor, ao ser questionado do motivo que o levou a obsidiar determinada pessoa, um certo jovem, ele disse simplesmente o seguinte: tenho grandíssima necessidade de atormentar alguém. Uma pessoa criteriosa me repeliria. Ligo-me a um idiota que nenhuma força me opõe. Então, nós percebemos aqui que a fragilidade emocional e espiritual é utilizada de forma covarde por espíritos obsessores que querem fazer o mal, que querem obsediar, que querem perturbar alguém. E olhem o que ele disse: se eu fosse prejudicar alguém, como ele diz, mais criterioso, mais consciencioso, eu não iria conseguir. A pessoa iria me repelir. Mas um idiota não o faz. Então, o motivo que o leva é exatamente essa covardia. Uma outra causa que nós podemos elencar das obsessões é o orgulho. Existem espíritos que apenas por orgulho querem fazer prevalecer as suas ideias, os seus pensamentos, o seu modo de ver a vida. Então, nós podemos encontrar pessoas assim, encarnadas ou desencarnadas. Pessoas que só se sentem satisfeitas quando eles conseguem impor a sua vontade, a sua forma de pensar, as suas ideias ao outro. Então, são pessoas que muitas vezes têm um falso saber, porque se acham, se colocam numa condição intelectual maior, mais elevada do que verdadeiramente são, e querem então que as suas ideias sejam difundidas e acreditadas por todos. Então, esses espíritos são perigosos, exatamente porque muitos deles não se importam em enganar, em falsear-se com nomes de prestígio e de usar de embuste para verem seus pensamentos prevalecerem. Isso, essencialmente, se nós estivermos falando de espíritos desencarnados, que se manifestam e utilizam, apresentam-se com nomes diferentes, exatamente para enganarem, certo? Então, olhem que, na verdade, é o orgulho deles que faz com que eles se aproximem de outras pessoas, não nada em especial contra alguém. Temos ainda a consciência culpada. Como nós falamos ali da autoobsessão, a consciência culpada é uma causa para se estabelecer uma obsessão. Seja a autoobsessão, e é um motivo extremamente forte, seja um dos outros tipos de obsessão. Fato é que, se nós não trabalharmos essa culpa, nós abrimos aí uma brecha para que nós mesmos nos influenciemos, nos obsidiemos, ou outros espíritos possam fazê-lo. Então, percebemos, em linhas gerais, aquilo que nós dissemos lá no início, que as fragilidades humanas é que podem desempenhar as obsessões. E como as fragilidades humanas são inúmeras, as causas da obsessão são inúmeras também, desde que nós queiramos pontuar uma causa em especial. Porque se nós utilizarmos as fragilidades humanas, as imperfeições humanas, de uma forma geral, isso é a causa principal.
realmente das obsessões. E agora, meus queridos amigos, nós vamos adentrar na nossa última pergunta de hoje, do nosso estudo de hoje, que é: quem são o obsessor e o obsediado? Essa questão aqui é extremamente interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Então, a doutrina espírita nos fala que o obsessor não é uma pessoa, um espírito estranho a nós, que normalmente, geralmente, é um espírito que, na verdade, esteve conosco em vidas pretéritas e usufruiu da nossa convivência, das nossas vidas, e que muitas vezes pessoas, espíritos com os quais nós tivemos fortes laços de amizade. E aí o que acontece? Muitas vezes eram pessoas que nós amávamos, pessoas que usufruíam da nossa relação, mas que por escolhas infelizes nós acabamos por machucar. Então, o obsessor não é muitas vezes aquele espírito extremamente malévolo, impuro, como nós imaginamos. Alguém que só pensa no mal e só deseja o mal. Não. Muitas vezes, esses obsessores são pessoas com os quais nós nos relacionamos muito fortemente. Pessoas que gostavam de nós, da nossa família, do nosso meio, e que nós também gostávamos. Mas muitas vezes, como nós somos imperfeitos, nós magoamos e ferimos as pessoas que gostam de nós, que confiam em nós. E aí, essas pessoas, por se sentirem traídas, por se sentirem machucadas e por não terem ainda uma evolução suficiente que os fizesse perdoar ou compreender as nossas atitudes equivocadas, eles se sentiram feridos e agora se colocam numa condição de obsessores, exatamente para também, de alguma forma, nos fazerem sentir aquilo que nós fizemos com que eles sentissem. Só que a ideia equivocada desses espíritos é que eles acreditam que nos fazendo sofrer, isso vai aplacar a dor que eles sentem. E, na verdade, isso não acontece. Outras vezes, em outras oportunidades, é alguém transtornado em função de crueldades por nós cometidas no passado. Então, são pessoas que nós, na condição ainda de espíritos muito imperfeitos, pessoas que nós possamos ter eventualmente assassinado, abortado, ferido de uma forma muito mais cruel. Porque às vezes existem pessoas que nós maltratamos, prejudicamos, mas aquilo não era algo ainda forte no nosso coração, no sentido de que nós queríamos maltratar, nós queríamos ferir. Então, as pessoas podem até se sentirem ruins, chateadas com isso e quererem nos prejudicar. Mas percebam que é uma situação diferenciada de quando eu mato, de quando eu firo, de quando eu traio, de quando eu falto com a fidelidade para com determinadas pessoas. Então, muitos foram cruelmente prejudicados por nós. E esses obsessores acabam ficando com aquele sofrimento gravado na memória. E muitas vezes nós prejudicamos não apenas a uma única pessoa, muitas vezes nós prejudicamos uma família inteira, várias pessoas. Então, alguém da família, exatamente pela perda tão grande que sofreu, se coloca também na condição de obsessor. Então, estamos falando primeiro da condição da figura do espírito obsessor. Depois vamos falar do obsidiado, ok? Então, o obsessor é um irmão nosso. Disso não podemos esquecer. É alguém que, como nós, em algum momento sentiu-se desequilibrado com os desenganos da vida e buscou, na vingança, equivocadamente, resolver seus problemas. Então, podemos colocar aqui que o obsessor, ele pode se restabelecer, ele pode se reerguer, mas ele precisa de orientação devida, correta, de acolhimento, precisa da nossa ajuda. Nós não devemos, portanto, ver o obsessor como aquele espírito extremamente maléfico, mas como um irmão nosso
e que na grande maioria das vezes, por uma atitude nossa, como eu falei, grande maioria, porque nós vimos que tem espíritos obsessores que nós não fizemos nada para eles, eles simplesmente querem nos ver mal. Mas, na grande maioria, são espíritos que foram vítimas nossas em outras vidas. E assim, nós começamos a adentrar na figura do obsediado. E vejam como Sueli Caldas Schubert define o obsediado. Ela diz o seguinte: o obsediado é o algoz de ontem e que agora se apresenta como vítima. Pode ser ainda o comparsa de crimes, que o cúmplice das sombras não quer perder, tudo fazendo para cerceá-lo em sua trajetória. Então, o obsediado de hoje foi o algoz de ontem. E o que acontece? As funções, as relações, os lados começam-se a alternar-se. Numa reencarnação, eu fui o algoz, agora eu sou a vítima, e nós vamos nesse ciclo vicioso até que o perdão se faça presente, até que dê um basta nessa situação infeliz e possam ambos seguir para o caminho do bem. Quando ela diz aqui que pode ser o comparsa de crimes e que hoje aquele cúmplice das sombras não aceita, isso também é muito interessante. Já há relatos, nós já vivenciamos situações assim, onde um espírito que está obsediando o encarnado agora vem numa reunião mediúnica e diz que ele não aceita a mudança de postura, escolha pelo Cristo daquele antigo comparsa de crime e quer, de qualquer maneira, fazer com que ele retome a conduta do ontem, quando ele caminhava contrariamente às leis de Deus. Então, essa situação aqui mencionada por Sueli Caldas Schubert é bem interessante também. Então, nós percebemos que a obsessão é o nosso passado que retorna. E aí, quando o obsessor e o obsidiado perdoam-se, eles se libertam desse processo e eles conseguem caminhar para a frente. Mas a obsessão, ela não deve ser vista sempre como um flagelo, como algo extremamente negativo. Claro que não é bom porque nos traz sofrimento, nos traz dores, por esse lado sim. Mas se nós percebermos que a obsessão é também uma oportunidade de reencontro com os nossos desafetos do passado e, consequentemente, uma oportunidade de reajuste, nós vamos também ficar agradecidos por essa situação. Porque nenhum de nós vai evoluir, nenhum de nós vai se tornar um espírito de luz sem antes se reajustar com os seus desafetos do passado. O que eu quero dizer com isso? Que em algum momento da nossa trajetória, nós vamos precisar nos deparar, nos encontrarmos, estarmos frente a frente com essas pessoas, com esses espíritos, para que nós possamos transformar laços de ódio em laços de amor. Então, ao mesmo tempo que a obsessão é um flagelo, é também uma bênção, embora poucos de nós consigam realmente fazer essa leitura. Então, o que nós, em linhas gerais, podemos perceber em relação ao obsessor e ao obsediado? Que são ambos enfermos da alma, que estão ambos necessitados de amparo, de acolhimento, de esclarecimento e de condução para o bem. Ambos precisam de soerguimento espiritual. Então, não nos cabe, se estivermos numa condição de obsediados, não nos cabe colocarmos-nos numa condição de superioridade, porque não o somos. Somos ainda enfermos da alma e disso precisamos estar conscientes. Portanto, a obsessão é algo que demora, requer um certo tempo para que possa ser solucionada, porque como envolve um trabalho de perdão e um trabalho de mudança de vida, mudança de postura, mudança de conduta, isso leva naturalmente um tempo. Mas com
dando tempo ao tempo, trabalhando no bem, com estudo e esforço de renovação interior, obsessor e obsediado irão conseguir verem-se livres de um processo obsessivo, porque ambos sofrem, e realmente caminhar para Deus. Mas nós colocamos aqui, trabalho no bem, porque o trabalho no bem vai pouco a pouco mudando quem eu fui e vai também ajudando o obsessor a se esclarecer, a perceber que é através do caminho do bem que ele também poderá se reajustar. Estudo. Precisamos continuar sempre estudando para compreendermos um processo obsessivo, para entendermos os mecanismos de desobsessão, para compreendermos as ideias, como um processo obsessivo ocorre. Vejam como os esclarecimentos que estão sendo trazidos durante o estudo do livro vai realmente ampliando a nossa capacidade de compreensão e, consequentemente, nos trazendo mecanismos para que nós possamos nos libertar de um processo obsessivo, para que possamos bem compreender e também agirmos de uma forma preventiva. E, claro, esforço de renovação interior. Não adianta eu querer que um espírito obsessor se afaste de mim se eu não faço por onde, se eu continuo a mesma pessoa, imperfeita e doente da alma. O esforço de renovação é fundamental para que o obsessor perceba que você não é mais a mesma pessoa equivocada, imperfeita do ontem. Que hoje você é uma pessoa que procura melhorar-se, procura crescer, procura evoluir. Então, a nossa mudança, a nossa reforma íntima, o nosso esforço constante para sermos melhores é fundamental também na cura de um processo obsessivo. Bom, meus queridos amigos, agora nós finalizamos as nossas perguntinhas de hoje. Eu já vou dizer para você o que nós vamos abordar na nossa próxima aula. Então, nós vamos abordar a pergunta 60, como se dá o processo obsessivo. A pergunta 61, como curar a obsessão. E a pergunta 62, espíritos obsessores podem nos obrigar a fazer algo? Então, nós vamos conversar sobre isso na nossa próxima semana. Meus queridos amigos, se você gostou da nossa aula, curta o nosso vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários do vídeo que nós vamos responder para você com muito carinho. E se você acha que este vídeo será útil a alguém, compartilhe o nosso vídeo. Meus queridos amigos, muito obrigada por tudo, um grande beijo, um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.